Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h02, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e hoje recebendo a otorrinolaringologista pediátrica, doutora Alessandra Lolli. Doutora Alessandra, bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia, eu que agradeço o convite. Doutora, a gente está vivendo tempos literalmente difíceis em termos de clima, né? Estamos no inverno, mas às vezes parece verão, enfim. E os nossos pequeninos, como é que enfrentam tudo isso? Mal. Mal, né? Mal, muito mal. Até no período de férias eles ficam um pouco melhores, mas agora com a volta às aulas e com a persistência dessas oscilações climáticas, né, dessas oscilações de temperatura, eles sofrem bastante com isso. Isso demanda um número maior de crianças no consultório, né? As mães desesperadas. No consultório, no hospital, porque a via aérea realmente sofre bastante. E aí a gente não está falando só de via aérea alta, que é a minha parte, mas também a gente fala de via aérea baixa, que é principalmente relacionada a brônquios, pulmões, né? Entendi. Então é bastante mesmo. Entendi. E isso tem uma solução, pelo menos, para amenizar essa situação? A gente pode tentar intervir de algumas maneiras para tentar fazer com que os sintomas não sejam tão exuberantes e que a evolução não seja tão ruim. Entendi. É óbvio que todo mundo agora vai ter uma associação de sintomas e isso a gente precisa deixar bem claro para os pais para tentar identificar o que está acontecendo com a criança, né? Essa época do ano também é uma época de grande virulência, né? Então, a gente vai ter inúmeros casos aí de gripe, tá? Diferente da rinite vasomotora, que são outros sintomas. Tá? A rinite vasomotora, ela é intimamente ligada exatamente com essa oscilação de temperatura, tá? Então, o nariz, responsável por filtrar, aquecer e umidificar o ar, ele está trabalhando numa demanda muito alta agora. Primeiro porque está mais frio em alguns momentos. Porque está muito seco, tá? Então a mucosa nasal ali no seu epitélio respiratório, que é um epitélio ciliado, ela precisa às vezes de uma ajuda para melhorar essa movimentação dos cílios. Quando a gente pensa na rinite vasomotora, você vai ter espirro, coriza, congestão, tá? Que muitas vezes é confundido com um quadro viral, que é confundido com um quadro de gripe. O que a gente tem que lembrar é que a gripe vem associada com febre, com mal-estar, com prostração, com dificuldade da aceitação alimentar. Então, esse quadro gera um pouco de confusão aí nas famílias. Isso não acontece só com as crianças, isso acontece com os adultos também. Entendi. Né? Entendi. E como é que as pessoas devem fazer, no caso, para identificar, ou é fácil de identificar, a mãe de primeira viagem, por exemplo, o que está acontecendo com meu filho? Está com o nariz correndo, está com febre? E como é que se identifica tudo isso? É bem difícil mesmo, assim, né? Febre geralmente indica um processo inflamatório mais ativo, é uma resposta natural do corpo, tá? É um primeiro combate que o corpo faz, mas aí já é mais indicativo de um quadro viral. Entendi, tá? entendi. E falando em tempo seco, por que acontece de ter crianças que algumas vezes o nariz sangra nesse tempo? É exatamente por isso. Vamos relembrar o que eu falei, né, da função da mucosa do nariz, que filtra, aquece e umidifica o ar. Quando a gente tem um tempo mais seco, o nariz está trabalhando mais para essa umidificação, tá? E aí o ar chega, resseca as estruturas, resseca a mucosa. O nariz, principalmente na sua parte anterior, ele é muito vascularizado, tá? Tem microvasos nessa parte, principalmente da região central ali do nariz, que é o septo nasal. E aí esse ar seco faz com que esses vasos sanguíneos eles venham mais para a superfície e misturado com a coceira, com o espirro e com tudo mais que pode acontecer, a criança manipula muito o nariz ainda, né? Então isso acontece mais frequentemente em crianças. Você rompe um desses pequenos vasos e daí você vai ter o sangramento. O fato da gente estar em férias escolares, que para muita gente está terminando hoje, né? Ou termina na segunda-feira,
ajuda, pelo fato de não ter contato com outras crianças, a disseminar esse problema? Aí entra aquilo que eu falei sobre a virulência. Já é uma época maior, já onde a gente já tem mais vírus predominantes, então é uma época de influenza, tá? O Covid ainda está muito presente. E aí a gente tem os outros vírus, adenovírus, rinovírus, vírus sincicial respiratório, que é o vírus da bronquiolite. Quando você tem crianças no seu meio particular, dentro da tua casa, você evita a exposição e evita contato. E a imensa maioria delas, quando tiver contato com outras crianças, vai estar em ambiente público, vai estar em ambiente aberto. Entendi. Quando você coloca no ambiente escolar, em creche, principalmente as crianças pequenas, aí, menores de 2 anos, que não têm o sistema imune completo ainda, ou até as mais velhas, principalmente no momento em que a temperatura está mais baixa, a tendência é que todos fiquem mais unidos e que os ambientes fiquem mais fechados. Então, isso dificulta a circulação de ar, fazendo com que vírus fiquem agrupados, né? E a gente sabe que eles são transmitidos por via aérea, por gotícula, né? Por micropartículas respiratórias. Então, uma vai pegar mesmo. Uma outra coisa que vale a pena ressaltar é que criança pequena, principalmente, não tem muita noção de higiene. Verdade. Né? Né? Então, mão na boca, troca de chupeta, eles passam a mão na coriza, depois eles eles entram em contato um com o outro. Isso são coisas que a gente não tem como evitar porque é próprio da idade. Em relação aos problemas que já nascem, né, com a criança, como, sei lá, carne esponjosa ou desvio de septo, como é que é feita a detecção desse tipo de problema numa criança pequena? Na verdade, falar que nasce com ela é diferente, porque assim, a carne esponjosa, que é a adenoide, ela vai crescendo ao longo da idade. Então, o bebê pequeno, ele tem só o tecido linfóide, que é o tecido de defesa habitual. Uhum. E por ser a defesa que a criança tem, até ter seu sistema imune completo, dependendo do número de infecções, dependendo se ela é uma criança propensa a ser atópica, né, se é alérgica no futuro, isso vai aumentando de tamanho. Então, e aí existe um componente genético também, que parece que filhos de pais que já tiveram um aumento de adenoide, um aumento de amígdala, existe uma propensão maior para isso, né? Isso causa obstrução, né? E a adenoide também, quando ela passa por inúmeros processos infecciosos, ela também pode fazer o que a gente chama de adenoidite, que é uma inflamação crônica da adenoide, que é produtora de secreção. Então, é só com o exame mesmo, a gente lança a mão de alguns exames complementares para ver o tamanho. Por exemplo, o raio-x vai detectar o tamanho, mas não vê o funcionamento, exatamente a posição. Mas a gente tem a nasofibrolaringoscopia, né, que é uma fibra flexível que a gente consegue passar pelo nariz da criança para ver onde está exatamente a adenoide, para ver o tamanho, para ver se ela é produtora de secreção. Sabendo que os pais já têm isso, né, existe uma maneira de prevenir ou de minimizar que a criança não sofra como os pais sofreram? É difícil, né? Porque a gente não está falando de uma ciência exata, a gente está falando de medicina, né? E medicina, por mais que a gente tente prevenir, por mais que a gente tente controlar, cada organismo é um organismo. Então, não necessariamente porque os pais tiveram, a criança vai ter. Aí entra, eu acho que todos os pais, todo mundo está cansado de ouvir falar da famosa lavagem nasal, né? Lavagem nasal com soro fisiológico, quando feita da maneira adequada, porque hoje a gente tem até muito dessa coisa, lava com muita pressão, vai pro ouvido, é por isso que tem que ser muito bem orientado pelo profissional que está fazendo, né? A lavagem nasal, ela vai ajudar principalmente a remover secreção e para remover os patógenos que estão ali dentro, né? Que estão ali na mucosa do nariz. Então, você remove secreção, você evita que essa secreção fique acumulada e que ela vire um meio de cultura para bactéria. Entendi. Tá? Então, todos, assim, mais de 95% dos quadros que a criança vai ter nessa primeira infância são virais, mas essa secreção acumulada é o que vira meio de cultura para bactéria, então que vai facilitar com que essa criança evolua para a necessidade aí de um uso de antibiótico, seja porque a secreção ficou mais acumulada aqui nos seios da face que tem informação, ou porque essa secreção ficou acumulada nos ouvidos, evoluindo para uma otite, né? Então, a lavagem nasal não é chatice de médico, não é chatice de pediatra, não é chatice de otorrino. Ela umidifica o nariz que está mais seco, ela facilita a mobilidade dos seios para fazer com que ocorra essa depuração do muco acumulado.
e ela ajuda mecanicamente na remoção de secreção. E ela tem, assim, você faz hoje e amanhã tem que fazer novamente, ou você tem que observar se essa secreção, mesmo com a lavagem, ela continua ali? A lavagem nasal, ela vai ser dosada de acordo com a necessidade. Tá. Eu tenho o hábito de orientar que os pais, principalmente de crianças pequenas, muito sintomáticas, que vão para a escola, eles lavem pelo menos de manhã, quando acorda, para remover a secreção que ficou acumulada durante a noite, antes de dormir, para que a criança durma bem, e principalmente quando ela chega da escolinha. Né? Além de tudo, a criança ela tem uma dificuldade muito grande de fazer o que os adultos fazem, que é puxar o nariz, vir para a boca. Às vezes ela pode cuspir. A criança não assou o nariz, tem uma dificuldade também para assar o nariz, que também é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma pressão desnecessária e maior do que o devido dentro dos ouvidos. Então a lavagem nasal ela vai funcionar como um mecanismo de auxílio mesmo, né? A criança ela vai amadurecendo aos poucos, a gente vê, ela vai aprendendo a comer aos poucos, ela vai desfraldando aos poucos, então ela vai aprendendo a lidar com suas próprias secreções aos poucos também. Então a ajuda que a gente pode fazer é muito importante. Perfeito. E em casos de infecções virais respiratórias, quais são mais comuns de agravarem? É difícil dizer, né, qual é mais comum para agravar. A gente tem alguns vírus que causam sintomas mais baixos e alguns vírus que causam sintomas mais altos. Agora a gente está na época de muita influenza, então quando a gente faz painéis virais para pesquisa, a gente tem muita influenza. A gripe, que é o vírus da gripe mesmo, a gente tem sintomas muito mais severos, tá? Todo quadro viral que começa com via aérea alta pode dar repercussões pulmonares, principalmente se essa secreção fica acumulada. Covid ainda continua, existem cada vez mais variantes, agora a gente está com uma nova variante. O vírus sincicial respiratório, que é muito famoso, porque é o vírus da bronquiolite, né, que causa, de fato, uma série de internações. E que sim, todas essas infecções virais podem evoluir aí para um quadro pulmonar. E todo e qualquer resfriado, todo e qualquer rinite vasomotora pode evoluir para um quadro de otite se essa secreção não for removida de maneira adequada. Uma coisa que as pessoas não sabem é que o epitélio de revestimento da orelha média, né, que a gente não chama mais de ouvido, a gente chama de orelha, que é a orelha que começa atrás do tímpano, não é um epitélio respiratório. Então, ela também é produtora de secreção. Então, essa secreção que fica ali dentro do ouvido também pode evoluir para uma otite, que é uma coisa muito comum nas crianças. Então, é difícil dizer quais são mais comuns ou menos comuns. Todos eles podem evoluir de maneira melhor ou pior, de acordo com o próprio organismo da criança, com a idade da criança, com predisposição genética. Então, todos eles podem evoluir bem ou mal. A bronquiolite vem aumentando entre as crianças? A bronquiolite ela acontece muito no outono, porque é uma época maior aí de vírus sincicial respiratório, né? É o que a gente chama de maior ou menor virulência ao longo do ano, sazonalidade. Então, o vírus sincicial respiratório ele vem muito no outono, começo do inverno. Quer dizer, os pais, principalmente os pais de primeira viagem, têm que ficar atentos, né? Assim como a medicina evolui, os pais também têm que evoluir e ficar atento a tudo isso que eles têm próximo aos filhos, né? Com certeza, com certeza. Isso é bastante interessante. Doutora, mês de julho, meses tradicionalmente de inverno, ambientes fechados, inclusive por causa do tempo, também era a época de se falar em meningite. Se fala nisso ainda? A gente teve uma diminuição muito significativa dos casos de meningite, tá? Isso por conta da vacinação. Claro. Tá? Então, a gente tem as vacinas que já estão na rede pública e a gente tem as vacinas que são particulares, mas que acabam sendo muito difundidas atualmente. Então, a gente vê meningites virais diminuindo, meningites bacterianas diminuindo, e isso ressalta a importância que a gente tem da vacinação. Voltando um pouco também falando de vacina, a vacina da gripe, que é tão difundida e que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo. A gente teve vacina da gripe disponível para toda a população agora, né? Tá todo mundo evitando, tentando prevenir os quadros mais graves, né? E quando a gente vai ver quem realmente foi, quem realmente procurou,
o índice ainda é muito pequeno. E a gente lamenta que as vacinas estão disponíveis, né? Nós tivemos números abaixo do esperado com relação até à vacina contra a paralisia infantil, aqui em Botucatu, inclusive. Agora, infelizmente, por exemplo, a gente está tendo alguns casos de coqueluche, por exemplo. E coqueluche já estava erradicado há muito tempo, né? Então, a gente entra nessa questão da vacinação como sendo algo extremamente importante, extremamente relevante na proteção das crianças. E dessas doenças respiratórias, né, de trato respiratório, que são evitáveis, pelo menos os casos mais graves com vacina, quais são as mais importantes para as crianças, para essa fase inicial da vida? Principalmente as crianças quando elas entram na faixa etária, é a vacina da gripe. Por quê? Quando você faz lá, como é que a vacina da gripe ela funciona, né? Você vai pegar os 3 subtipos mais comuns de gripe que estão vigentes, então eles fazem uma análise dos que mais aconteceram nos anos anteriores, e é por isso que todo ano muda a vacina da gripe. Às vezes as pessoas não entendem por que elas têm que tomar todo ano, porque os subtipos virais que estão ali dentro da vacina, eles vão mudando de acordo com a prevalência do que vem acontecendo. Entendi. Então, é por isso que é importante. A vacina está sempre à disposição, né? Essa propaganda do antivacina no mundo realmente prejudica sensivelmente, né? Infelizmente chegou no Brasil e a gente tem que estar sempre, o pessoal da comunicação, o pessoal da mídia, sempre batendo em cima disso. Vacine seu filho, a importância da vacinação, né? Porque o que a gente tem, as pessoas ficam muito preocupadas em como tratar, mas todo mundo esquece que a prevenção é uma forma de tratamento. Não tenha dúvida. Então isso é uma coisa que eu gosto de sempre reforçar. Você previne para evitar que você tenha complicações. Não adianta depois que você tá falando, por que eu não fiz? Mas é o famoso C, né? A medicina, ela sempre vai ter essas situações que fogem do nosso controle, mas a gente também tem que fazer, a população tem que fazer a sua parte, os meios de comunicação têm que fazer a sua parte, evitando informações erradas, evitando informações distorcidas, né? Exatamente, tá? E os colegas também, né? A nossa parte não é só tratar, a nossa parte também é trabalhar pela prevenção. Que legal. Entrevista. 7h21, voltamos com o primeiro jornal na Previra FM, conversando com a doutora Alessandra Lolli, otorrinolaringologista pediátrica. Esse nome aqui é legal, né? Para travar a língua de locutor, né? Otorrinolaringologista. É uma das primeiras palavras aí que o pessoal tenta fazer as crianças falarem. Que legal. Doutora, os testes pezinho, olhinho, e outros testes são fundamentais, né? Com certeza. Porque. E o da orelhinha também, vou puxar a sardinha aqui para o meu lado, né? É isso aí. Todos os testes que a gente pode fazer ali no período neonatal são extremamente importantes para a detecção precoce de doenças, né? Então, o teste do olhinho, por exemplo, ele identifica um retinoblastoma. O teste da orelhinha, ele vai ser responsável para avaliar principalmente a função coclear, né? Que são as células auditivas ali da cóclea, porque inúmeras condições neonatais aí e perinatais, principalmente durante a gestação, elas podem resultar em perdas auditivas. O teste do pezinho começa a identificar ali algumas doenças que são tratáveis desde o início da vida e que podem evitar complicações futuras. O da orelhinha é o mais recente, né, desses todos, né? Na verdade, assim, a gente tem uma obrigatoriedade do teste da orelhinha. Eu não vou saber dizer para você desde que ano específico o teste da orelhinha, mas ele passou a ser obrigatório em todas as maternidades. A gente sabe que isso ainda não acontece, que algumas crianças são orientadas a fazer o teste depois da alta, mas é fornecido pelo sistema público de saúde, né? Entendi. E fazer o teste da orelhinha é extremamente importante, porque algumas alterações que podem acontecer durante a gestação, sejam infecções maternas, né? Alguns fatores de risco que a criança apresenta até mesmo depois do parto, eles são preponderantes para fazer com que a intervenção relacionada à audição seja o mais precoce possível. Entendi. Os mais antigos falavam das amígdalas, né? As dores de garganta, amígdala inflamada, era comum, inclusive, extração das amígdalas. Tirar a né? amígdala para parar de ter dor de garganta. Era muito comum, infelizmente, isso aí, eu não sei se infelizmente. Como é que está hoje a questão da inflamação das amígdalas nas crianças?
A amígdala é um órgão de defesa. Ela é extremamente importante, como eu já falei ali, nos primeiros 2 anos da vida. A amígdala e adenoide, que são tecidos linfóides de defesa. E depois disso, a gente tem que sempre prestar atenção na relação custo-benefício. É para isso que existe a ciência, existem critérios, tá? Critérios que a gente usa para saber se é necessário ou não extrair. Então, quando a gente vai falar em número de infecções de amígdala, existem o que a gente cientificamente chama de critérios de Paradise, que a gente diz, se você tem uma criança que tem 7 episódios de amidalite comprovadamente bacterianas em 1 ano, 5 episódios em 2 anos diferentes, 5 em cada ano, ou 3 episódios em cada ano em 3 anos seguidos, tá? Isso são critérios que a gente pensa que pode estar tendo um comprometimento maior do que um benefício. Por quê? Porque a maioria das infecções de amígdala são infecções estreptocócicas, tá? E quando não tratadas de maneira adequada, que infelizmente a gente acaba vendo isso, não tratam o número de dias suficiente com antibiótico correto, o estreptococo ele pode ser responsável aí por algumas outras doenças crônicas, como por exemplo a febre reumática. Entendi. Tá? Então, embora seja um órgão de defesa importante aí nos primeiros anos de vida, a gente vê com relação a infecções, tá? Um risco também de, se não tratadas da maneira correta, elas evoluírem aí para algumas outras doenças que são mais crônicas. Tem uma doença renal também, que é a glomerulonefrite estreptocócica, que também pode acontecer por conta de infecções repetidas pelo estreptococo, que é o agente biológico patógeno mais comum. E outra indicação, que é uma relação que a gente tem que ficar muito atento, é com relação não aos quadros infecciosos da amígdala, mas também com a hipertrofia, com o tamanho aumentado, que é responsável pelas apneias obstrutivas do sono. Quer dizer, ela aumenta sem estar inflamada, é isso? Exatamente. Então, você tem um quadro crônico fora da vigência de um processo infeccioso, que você vai ter um aumento do tecido amidaliano, um aumento do tecido adenoideano, que vai fazer uma obstrução das vias aéreas. E essa obstrução é aquela responsável pelos roncos constantes da criança, principalmente em qualquer posição, e de aquelas pausas respiratórias assustadoras que acontecem, que a criança está roncando, de repente ela para de roncar, fica um tempo sem respirar, e aí ela dá aquela puxada, aquele ronco mais intenso para recuperar ali os movimentos respiratórios que estavam ausentes exatamente porque fez esse período de apneia. Entendi. A apneia é algo que tem que ser levado em consideração. Então são essas as duas principais. É óbvio que se tiver alguma suspeita de malignidade, é óbvio que se for uma criança que já tenha tido um abscesso periamidaliano, aí são outras indicações que a gente também leva em consideração. Mas principalmente essas, o número de infecções de repetição e a hipertrofia, levando principalmente aí a apneia do sono. Sempre procurar um especialista, né? Sim. Para poder verificar o que de fato está acontecendo. Com certeza. Nós temos aqui a participação de uma ouvinte, a Vanessa, do Jardim Paraíso, e ela perguntou se corticoide tópico nasal de baixa dosagem usado de rotina pode trazer algum problema a longo prazo. E eu emendo essa pergunta dela com uma dúvida minha também, sobre o uso de descongestionante nasal, por exemplo, qual é os efeitos negativos disso a longo prazo, além da dependência que a gente já sabe. Tá, vamos lá, vamos separar então o uso das medicações. Toda medicação tem que ser usada sob orientação médica, tem que ser acompanhada pelo médico, inclusive o corticoide tópico nasal, tá? Existem estudos já que dizem que os 2 principais princípios ativos, que são a fluticasona e a mometasona, que são permitidos aí em bula a partir dos 2 anos de idade, eles podem ser usados com segurança, quando bem indicados, até por 1 ano, tá? Contínuo, sem problema nenhum. Mais uma vez, é aquela relação de custo-benefício, tá? Menor do que 2 anos de idade é o que a gente chama de off-label, que é o uso utilizado sem comprovação em bula, mas que também, eventualmente, tá? Até pelo momento de melhorar as características das crianças respiratórias, eles acabam sendo usados, mas aí já é o off-label, tá?
Mas a continuidade do tratamento para uma criança maior, por exemplo, uma criança comprovadamente rinítica, né, que é um diagnóstico que a gente consegue fazer só acima dos 2 anos, a gente sabe que a rinite não tem cura, a rinite tem controle, né? Então, o uso da medicação, ela vai trazer uma melhor qualidade de vida do corticoide tópico nasal, tá? Vai trazer uma qualidade de vida melhor para essa criança, fazendo com que ela durma melhor, fazendo com que ela tenha uma diminuição dos sintomas irritativos nasais, tá? Agora, com relação a vamos usar aí uma medicação para ver se diminui o tamanho dos cornetos, para ver se diminui o tamanho da adenoide, aí a gente usa por um período de 3 meses aproximadamente. E se realmente não tiver um efeito significativo, aí a gente parte para pensar na remoção cirúrgica ou na introdução de outras medicações. Doutora Alessandra, nessa época de secura que nós estamos vivendo, o umidificador no quarto da criança é aconselhável? Essa também é uma faca de 2 gumes. Eu vou falar sobre isso e depois eu quero falar também sobre o vasoconstritor, que a colega perguntou, porque é muito importante, né? O umidificador, ele tem que ser usado com parcimônia, porque também deixar um quarto sendo umidificado ao longo de toda a noite pode facilitar a proliferação de fungo, tá? Então, cuidado. O que a gente orienta é que se ligue mais ou menos uma meia hora antes da criança dormir, que quando ela vá para o quarto, o ar já está mais umidificado, mas que não fique ligado o tempo todo. Ótimo. Tá? É muito mais eficaz fazer uma lavagem nasal, eventualmente inalação, porque você faz naquele momento e não fica expondo o tempo todo aí a uma umidade também desnecessária. Com relação ao uso dos remédios que destrancam o nariz, e aí a gente vai ter diversos no mercado comprados, inclusive no mercado, digo, nas farmácias, né? Comprados inclusive em promoção, né? Leve um pack de 3 e tenha desconto. Então existe uma oferta muito grande desse tipo de medicação, e eu acho que essa medicação até vale uma consideração. Ela é o reflexo de uma sociedade imediatista. Eu brinco sempre com isso, né? Todo mundo quer resultado muito rápido, mas ninguém quer correr atrás do tratamento. Quando você coloca um vasoconstritor no nariz, o que ele faz? Ele diminui o calibre do vaso sanguíneo, que irriga a mucosa do nariz. Essa mucosa nasal, ela vai diminuir de tamanho. Obviamente que quando a mucosa nasal diminui de tamanho, você amplia aí o espaço da passagem do ar. Passa um tempo, o efeito da medicação desaparece, o vaso sanguíneo volta para o seu tamanho original e a mucosa volta a ser irrigada por sangue, né? Então, esse efeito repetido de vasoconstrição, vasodilatação, vai fazendo com que se perca a elasticidade dos vasos, tá? E essa mucosa que não está sendo tratada, muito pelo contrário, ela está sendo só maquiada, né? Você não está tratando, você está colocando uma maquiagem ali na mucosa do nariz. Ela pode, além do problema inicial que causou, seja um quadro de rinite alérgica ou mesmo vasomotora nessa época do ano, ou um quadro gripal, ele se torna o que a gente chama de rinite medicamentosa. Você cria um processo inflamatório crônico no nariz secundário ao uso de uma medicação. Certo. Nós temos mais 2 participações aqui, Márcio, rapidamente, voltando ao corticoide, na verdade, né? A Ana Carolina pergunta por que usar corticoide nasal causa sangramento nasal. Ela falou que o filho dela é bem alérgico e usava mometazona, mas isso causou sangramentos nasais diários e até a interrupção do uso. E também tem uma outra pergunta que ela não deixou o nome, mas ela falou que ela tem uma dúvida também sobre o filho de 1 ano que sofre de laringe. E também sempre passa um corticoide. Se teria algum outro tratamento e o que ela pode fazer para amenizar? Tá, vamos lá. O corticoide, eu acho que vale muito a pena ressaltar a maneira com que a gente profissional orienta o uso do corticoide, tá? A estrutura que precisa ser tratada com o uso do corticoide são os cornetos, principalmente. As estruturas que elas estão na parede lateral do nariz. Então, o posicionamento do bico injetor do corticoide dentro do nariz é extremamente relevante, e ele tem que ser sempre colocado. Quando você coloca o biquinho do spray, eu sei que em criança pequena é muito difícil, porque alguns não gostam e eles se debatem, mas a orientação tem que ser dada. Ele tem que ser colocado virado para a parede lateral. Então, coloca no nariz, mira na direção do olho e faz o puff.
a maioria dos sangramentos acontecem, como a gente já comentou, por conta do septo nasal, porque os vasos são muito superficiais, né? E o objetivo do corticoide é, de fato, tirar essa inflamação e fazer uma retração da mucosa. Só que quando você faz uma retração da mucosa da parede septal, os vasos que são mais proeminentes, que já são mais superficiais, ficam mais evidentes, né? Tá certo. E aí ocorre a maior chance de sangramento mesmo, tá? Perfeito. Respondemos todos? Eu acho que tem uma ela- outra ela- falando da laringite, né? Isso, é. Ah, Sempre a- passam corticoide também, ela quer saber se existe algum tratamento para amenizar. Tá. A laringite, ela é uma condição em que você tem um processo inflamatório mais baixo, que é na última estrutura respiratória da via aérea alta que a gente tem, que é a laringe. E, de fato, quando a criança começa com aquela tosse incoercível ali, que é aquela tosse que não para, a criança muitas vezes chega a vomitar, cria uma situação de desespero, né? O corticoide, de fato, é a medicação de escolha para tirar da crise. Algumas crianças que fazem crises mais severas, elas fazem inalação com adrenalina, tá? Mas o corticoide, de fato, é a medicação que a gente usa e existe sim a laringite de repetição. Agora pode parecer engraçado isso que a gente faz, né? E a gente brinca que a laringite, nos nossos grupos aí, principalmente dos otorrinos que tratam muito criança, ela é uma doença congelante. Então, assim, se você tira a criança do calor de dentro de casa e coloca num ambiente de maior circulação de ar, ela melhora. E aí, no último congresso internacional que teve, levantou-se até um estudo que os pais colocavam as crianças na frente da geladeira, porque o ar frio, verdade, porque o ar frio faz melhorar as crises de laringite. Então essa é uma dica aí para os pais que têm as crianças que começam com aquela tosse, porque a laringite vem durante a madrugada, principalmente, causa um terror na família. Tira a criança primeiro para o ambiente externo, Com mais com circulação. circulação de ar, que melhora. Que legal. Doutora Alessandra Lolli, otorrinolaringologista pediátrica. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá? E atender a reportagem aqui do Primeiro Jornal da Prever FM. Reforçando, eu que agradeço o convite e acredito que toda a informação que a gente pode passar aí para a população gera uma melhora, uma elucidação. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Muito bom, muito obrigado.